entrega das nossas vidas. Vem, Senhor, nos ajudar nessa manhã a discernir a sua vontade para as nossas vidas, nessa nossa causa da unidade da sua igreja. Vem, Senhor, derrama sobre nós o sangue redentor do seu Filho, uma vez mais, cobre-nos com o seu manto, Senhor. Afasta de nós toda a adversidade que vem do inimigo, Senhor, e capacita-nos a enfrentar essas dificuldades. E te pedimos, Senhor, de modo especial, que nos derrame uma porção adequada do seu Espírito Santo para essa missão a que estamos nos propondo. Que o seu Espírito tome posse das nossas vidas, tome posse dos nossos pensamentos, tome posse das nossas intenções, dos nossos projetos, Senhor. Que o seu Espírito Santo tome posse das nossas emoções, das nossas reações, que nós possamos agir segundo os propósitos do seu coração, Senhor. Que ele abençoe o nosso ministério e abençoe essa nossa proposta de reflexão e visa tocar o coração de muitos irmãos. Nós sozinhos, Senhor, não podemos realmente fazer muita coisa, mas o Senhor nos chama e nós estamos dizendo sim, e para isso precisamos daquela força do alto prometida. Uma vez mais, Senhor, vem em nosso socorro. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Lava-nos no sangue do seu Filho Jesus. E cobre-nos com a tua graça, Senhor, porque com a tua bênção nós venceremos todas as barreiras. E já te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que vão estar empenhados, ministrando, acompanhando tecnicamente, por todos aqueles que vão estar nos escutando, Senhor, vai preparando o coração de cada irmão, de cada irmã, para abrir-se a essa graça da sua boa nova, abrir-se a essa graça da visão do ministério da comunhão, para que possam abrir-se aos mistérios da sua igreja. Nós te adoramos, Senhor. Sim. Nós te rendemos culto. Nós te reconhecemos como o nosso único Deus e por isso somos dependentes de ti. Vem em nosso socorro, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção. E já te agradecemos por tudo o que o Senhor vai fazer através de nós, apesar de nós. Bendito seja o seu nome santo, Pai. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, te glorificamos. O Senhor é bom, o Senhor conhece bem o nosso coração, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor sabe quem nós somos e como nós estamos vivendo esse tempo, conforme o irmão Christopher orava ainda há pouco. Nós te pedimos, Senhor, que a tua graça venha nos visitar nessa manhã. Nós te pedimos que a tua graça venha nos confirmar nesse caminho, nessa manhã. Venha nos dar novo ânimo, nova alegria, nova unção, uma unção nova, uma unção fresca, Senhor, para também esse novo tempo, Senhor. Nós cremos que esse é um novo tempo, nós cremos que a tua graça nos basta, Senhor, em qualquer tempo. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós nesse tempo. Nós queremos concordar, Senhor Deus, com esse encontro que será realizado. Queremos selar o nosso coração, no nosso coração, uma aliança nova contigo nessa manhã. E eu quero selar, Senhor, essa aliança contigo e com os meus irmãos, te agradecendo porque o Senhor me permite estar aqui, porque o Senhor me permite que eu esteja junto e colaborando e contribuindo e sendo parte de todo esse mover tão grandioso, tão profético, que é a unidade do teu corpo. Te agradeço, Senhor, te bendigo, abençoa cada vida dos meus irmãos aqui, as famílias, abençoa, Senhor, seus ministérios e dá a cada um, Jesus, a graça para esse tempo. Te agradeço, Senhor, amém. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Sim, Senhor, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, Senhor. E, Senhor,
Enquanto meus irmãos oravam, eu lembrava das nossas antigas e primeiras reuniões, Senhor, onde a Tua glória se manifestava de forma tão poderosa entre nós. E me fizeste lembrar, Senhor, me deste no coração uma saudade muito grande de Ti, Senhor, mas muito grande. E me lembraste do Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando terei a alegria de vê-lo, Senhor? E eu creio que é isso que pulsa nos nossos corações, que pulsa em nós. Sim. Senhor, essa saudade tão grande, mas na verdade é a saudade da Tua presença no meio de nós, Senhor. Temos experimentado, sim, é verdade, o Teu agir, o Teu mover, em tudo que temos feito, mas nós temos saudade de estarmos juntos e a Tua glória se manifestar como sempre se manifesta, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, vem saciar a nossa sede e, ao mesmo tempo, vem dar mais sede da Tua presença no meio de nós, Senhor. Num contínuo desejo de beber da Tua água que purifica, que une, que lava, e ao mesmo tempo uma sede incontrolável, Senhor, incontrolável, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que Tu derrames o Teu Espírito dando esta graça para cada um de nós, Senhor. A graça de ter profunda sede, que possamos falar como salmista, a minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos hoje de manhã, de Te servir, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não precisa de nós, mas, Senhor, nós precisamos de Ti todos os momentos, como o Iete falou, Senhor. Enche o nosso ser com Teu ser, Senhor, que é tão grandioso, tão poderoso, e pode realizar grandes coisas através das nossas pequenas vidas, Senhor. Muito obrigado pela proteção. Até aqui Tu nos trouxeste, Senhor. E queremos dizer como Maria, eis-nos aqui, Senhor. Faça em mim a Tua vontade. Amém. Queria passar a direção espiritual aqui desse nosso encontro para Iete. Dizer o seguinte, nós tivemos o sentimento de Deus, começou com o pastor Marion, né? Falou comigo sobre nós fazermos o nosso evento do Em Cristo, coincidindo com a data do ano passado, inclusive. Faz um ano, né? Vai fazer um ano agora em junho, nessa mesmo final de semana, último final de semana de junho, que nós tivemos aquele nosso encontro também online no ano passado. Então, eu comecei a movimentar isso, falei com o Pedro, primeiro. O Pedro disse que explicou toda a situação dele, disse que ele preferia não se envolver diretamente. Já perguntei, inclusive, para ele se ele teria condições de trazer uma palavra, ele disse que por enquanto não. Então, baseado nisso, eu comecei a montar, fiz uma pesquisa, né, da data com os irmãos, 90% disseram que teriam essa possibilidade aí nessa data que a gente propôs, um ou outro não poderia na sexta, um ou outro não poderia no sábado, e assim por diante. Mas foi até, assim, um milagre até, né? Em que a gente pôde ver que a grande maioria poderia estar presente. Na verdade, a única pessoa que disse que não poderia estar presente nessa data foi o pastor Jamê, que vai estar viajando e tal, mas todos os demais, e até o Pedro, disse que provavelmente vai entrar, pelo menos em algum horário.
Então, nós começamos a montar, comecei a falar com cada um particularmente, e montamos essa escala, que está inclusive aqui no chat, que eu passei para os irmãos, de ministrações. Eu montei segundo a disponibilidade que cada um me passou. Uns podiam na sexta, outros no sábado de manhã, outros no domingo, no sábado à tarde, e assim, procurando acertar sempre um evangélico com um católico. E cada período são 2 horas, 1h30. Então, a princípio, a sugestão era de 40 minutos cada um. Seriam 6 pessoas ao total falando. Depois, Marion disse que seria melhor 4 pessoas por período, cada um falando de 15 a 20 minutos. Então, realmente, dá mais oportunidade para toda a equipe, né? Pelo menos a grande parte da equipe. E montei essa planilha aí, e que pode ser tema ainda de discussão, de mudanças. De repente, alguém pode que não está aí quer falar, alguém que está aí pode não querer falar, mas é apenas a título de sugestão por enquanto. Só que nós temos que definir logo, porque falta 1 mês exatamente, né, para o evento. Então, a nossa proposta com essa reunião aqui da equipe é de, primeiro lugar, definir o assunto, o tema, um norte para o evento. Porque todos nós vamos falar sobre a unidade, mas a unidade pode ser muito vaga, né? Então, a proposta é a gente criar um assunto aqui que vai ser o tema básico do nosso evento. E todas as palavras, então, estarem mais ou menos direcionadas para esse tema central. E depois, então, conversar sobre a questão da agenda, sugestões. Eu conversei com a Beth, a esposa de Ademir, né, falecido, e ela se propôs a fazer a parte da mídia. O Daniel Vaz vai ajudá-la. O objetivo é o mesmo, é fazer as transmissões online ao vivo pelo Zoom e, ao mesmo tempo, transmitir pelo YouTube. Então, nós vamos ter uma reunião só da equipe de serviço, as ministrações vão ser só da equipe de serviço, ao vivo. E as transmissões pelo Zoom, nós vamos disponibilizar o link nas nossas mídias sociais. Abrir, divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Tá? Esse é o nosso objetivo, como foi o ano passado. E a Beth, então, vai coordenar isso. Nós vamos ter sempre uma pessoa para ser o anfitrião ali, a pessoa que vai abrir as reuniões. A princípio, eu tinha falado com a Iete sobre trazer uma palavra, e depois nós conversamos aqui, achamos que seria muito mais interessante que ela pudesse nos dirigir nos 3 dias, abrir as reuniões nos 3 dias, ser anfitriã, né? E não sei também se ela quer isso, se ela concorda e tal. E também não termos um louvor ao vivo, e depois ter um clipe de edificação, de adoração a Deus, onde a própria Beth colocaria, então, esse clipe, essa música, e depois já entrar nas palavras. Tá? 15 a 20 minutos cada ministração. Então, seria 1h30 na sexta à tarde, 1h30 sábado de manhã e 1h30 à tardezinha. Então, eu faço aí as minhas explicações iniciais, abro para as perguntas e deixo ao comando aí da... Não, bom, eu acho que a gente pode... Eu não sei se alguém tem alguma palavra, mas essa palavra sede de Deus que o Senhor me inspirou agora de manhã foi como uma flecha no meu coração. Como se essa saudade de Deus ela só pudesse ser saciada com a nossa presença. Nós tivemos experiências muito fortes, né, sobre a presença de Deus quando nos reunimos, muito forte. E eu acho que é isso que coloca a saudade no nosso coração. Então, como uma primeira sugestão, seria a gente mergulhar nessa sede de Deus. É só uma sugestão. Bom dia a todos. Desculpa aí o atraso.
Deus abençoe a todos. Queria ouvir, né, os irmãos, o que está no coração e se confirmam ou não confirmam, se tem uma outra palavra. Eu gostei do tema, eu gostei da ideia porque é algo que nos une, é a presença de Deus. Estamos aqui por causa dele, então isso iria glorificar Jesus bastante. Está todo mundo tímido? Precisamos orar mais, é isso? Para ouvir um pouquinho mais do Senhor. Inclusive, a Beth pediu que a gente possa realmente sair dessa reunião com um tema para ela poder fazer o banner e começar a divulgação, né? E gostei muito do tema, sede da presença. Sede da presença de Deus. Eu gostei. Eu não consegui abrir todo mundo falasse. O que você mandou, Cascaldi, então estou meio por fora de como que está esse documento. Agora, uma coisa que tem me incomodado nesses tempos, né, de pandemia, de distanciamento social e tudo mais, vejo, principalmente, tem que falar da parte dos evangélicos, né, uma sede de gente postando vídeos e falando de final dos tempos e sinais e um monte de coisa. Eu, particularmente, estou com ojeriza disso, estou abrindo bem meu coração. Eu vejo que a igreja, principalmente a evangélica, eu não posso falar dos católicos, porque eu não estou vivenciando, né? Está perdendo a grande oportunidade que Deus está dando. Eu creio que isso é de reflexão. Não querer ficar adivinhando futuro, mas tomando posse da oportunidade que Deus está dando no hoje, no agora, de ser igreja. E quando a gente pensa no lance de unidade, infelizmente, a igreja não acordou para isso. Cada um quer vender o seu peixe, quer estar tendo o último vislumbre do que seria que Deus está fazendo nos dias atuais e se esquecendo de que a unidade é que vai preparar essa igreja para os últimos dias. E o que eu menos tenho visto é a unidade, tá? Posso pensar que a minha visão é míope, a minha experiência extremamente pequena, mas eu estou abrindo meu coração. Então, em cima desse tema de sede de Deus, de saudade de Deus, como é que fica a saudade, né, dos irmãos, que são a presença concreta de Deus sobre a terra, né? Que me parece que é um negócio que ainda os cristãos, de modo geral, não se aperceberam. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é isso que está no meu coração nesses dias, sabe? Eu não tenho visto isso. Claro que existem muitas iniciativas de ajudar aqueles que estão com mais dificuldades, né, materiais nesses dias. É louvável tudo isso, mas eu não tenho percebido que existe um incômodo no meio dos cristãos de que nós continuamos cada um tentando vender o seu peixe e não nos juntamos para ser um corpo para que Jesus volte, né? Isso continua falho. Então, é com tristeza que eu olho isso, mas nós que estamos aqui, que de alguma maneira Deus colocou esse peso no nosso coração e que a gente tem descoberto quanto é importante estarmos juntos, como a Iete falou, quantas bênçãos a gente tem recebido quando a gente está junto, como a gente tem sentido a presença de Deus,
e uma confirmação nos nossos corações como Deus se alegra com isso, e quão distante, mesmo diante de uma situação tão trágica que a gente tem vivido mundialmente, continua tudo igual nisso. Parece que ninguém tem um vislumbre aí que Deus está dando oportunidade de uma aproximação entre os filhos dele, né? Para algo talvez especial que Deus queira fazer mesmo. Eu não sei se a gente está perto do fim, perto do começo, não estou muito preocupada com isso. Quem nos garante o nosso dia do amanhã? Ninguém, né? Então, como é que a gente coloca essa temática de sede de Deus, de sede de comunhão, né? Que é o irmão que está próximo aí, que é a nossa parte de Deus mais próxima. É isso que eu estou pensando, eu estou expondo em voz alta aí o que está no meu coração, tá? Eu acho que você exprimiu, Márcia, exatamente o que estava no meu coração, porque a saudade que me vinha era essa saudade que nós experimentamos. Só porque nós estamos em comunhão, estamos juntos, é que a gente experimenta a presença de Deus tão forte. É como se fazermos o que fazemos, cada um no seu canto, até experimentamos, mas não um corpo inteiro, um corpo ferido. A gente continua experimentando vários corpos, porque na medida que o corpo do Senhor se fere, o meu também está ferido, o seu também está ferido. Então, só quando a gente tem essa presença... Nossa, eu estou lembrando do primeiro em Cristo em Mariápolis. Nós fomos curados, nós tocamos o céu. E esse salmo, enquanto você falava, eu estava vendo aqui o versículo 4, que fala assim, na minha versão, né? As lágrimas são meu pão de dia e noite, enquanto me repetem o dia inteiro, onde está o teu Deus? Não é essa a pergunta que nós temos ouvido enquanto cristãos, daqueles que não são cristãos? Eu tenho também um sentimento, eu estou tentando, desde que o Luiz mandou o convite, eu tenho sentido assim uma pergunta, né? Porque realmente, como eu falei na oração, nós estamos vivendo um tempo diferente, então a gente não pode esperar que esse encontro, que esse momento vai ser igual a outros anteriores. Mas a gente sempre se apoia bastante naquilo que Deus fez no passado entre nós. E então eu tenho sentido, assim, isso que a Márcia falou sobre a situação da igreja no geral, parece que nós não estamos vivendo num momento muito, assim, assim, pelo menos visivelmente, né? Nós não temos visto muita coisa boa acontecendo em termos de unidade. Então, a gente não está vivendo no momento em que nós vamos... acho que nós temos que realmente ter um discernimento para saber que mensagem que nós podemos passar, por causa de duas coisas. Uma, do momento que a igreja está vivendo, que realmente não é um momento em que as pessoas têm... em geral, assim, têm vivido experiências boas de unidade. Claro, sempre tem exceções, mas, assim, no geral, eu acho que a igreja não tem caminhado bem, eu não vejo isso acontecendo. Então, a gente não está vivendo no momento em que, uau, o Espírito Santo está movendo e nós estamos dentro de uma onda do Espírito Santo. Não, a gente está no momento em que as coisas estão bem, um pouco mais para o lado pessimista. Isso em termos da igreja.
Agora, eu tenho também uma inquietação, e eu não quero colocar nenhum pessimismo, ou nem, assim, não estou querendo dizer que não devemos fazer o evento, mas eu estou também sendo transparente no meu sentimento, de que eu sinto, que sei que nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos ter os nossos encontros pessoais, nem com a equipe, nem com um evento maior, mas, assim, eu particularmente, né, sinto que, eu acho que todo mundo vê isso de alguma forma, como em Cristo, nós estamos vivendo um momento bem distante, né? A gente não está vivendo um momento, se os eventos são um resultado da nossa vivência como equipe, a gente não está tendo uma coisa muito boa, né? Não estou dizendo que isso, assim, isso tem várias razões. Por exemplo, o Pedro tem a questão dele de saúde, isso para falar de uma situação mais objetiva, mas Padre Marcial tem tido muitas demandas, o Reinaldo também. Então, por uma razão ou outra, nós estamos vivendo um momento, né? O pastor Jamê não tem conseguido estar muito conosco, então a gente está vivendo um momento em que, assim, não é só de agora, isso vem vindo, né? Isso vem vindo de algum tempo atrás. Então, eu fico me perguntando, assim, qual é o nosso discernimento? Eu acho que, por isso, assim, acho que o tema que a Iete falou de sede de Deus e como que isso se relaciona com nossa necessidade de ter comunhão uns com os outros, né? Eu penso que é um tema propício, né? Porque eu acho que nós não podemos nos apresentar como aqueles que nós estamos vivendo a unidade, nós estamos dividindo a unidade com os outros, e glória a Deus que isso... Não, no momento, eu não acho que isso significa que a gente está necessariamente retrocedendo, pode ser uma fase que Deus está fazendo na nossa vida, mas eu penso que isso tem que ser realmente discernido entre nós, né? Eu cheguei a pensar um pouco sobre o preço da unidade, né? Assim, a unidade geralmente é vista como uma coisa muito boa, e realmente é uma coisa que traz benefícios, e eu não estou querendo dizer que esse preço da unidade é uma coisa que vem do nosso empenho, do nosso esforço, não é uma coisa produzida humanamente, mas existe um preço de unidade, existe um preço. Se todo mundo colocar outras coisas em primeiro lugar, realmente a unidade não vai acontecer. Enfim, eu não estou dando muita solução, né? Mas, assim, eu estou dizendo, assim, que eu sinto que a gente precisa ter um discernimento. E mais uma coisa que talvez pode ser falado talvez mais um pouco para frente na reunião, mas se vai ter, mesmo que fosse cada período que o Luiz falou, né, de sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, cada período, inicialmente seriam 2 pessoas, agora são 4 pessoas. Assim, eu sempre achei muito importante essa questão de ter um tema, de todo mundo estar sentindo a mesma coisa, da gente estar fluindo, as palavras se complementam. Então, imagine, sim, se nós temos 4 palavras de 15, 20 minutos, mas cada um meio que atirando numa direção diferente. Eu acho que vai ficar muito confuso. Então, essa é mais uma preocupação de que realmente tenha um tema, que Deus realmente confirme esse tema, e que também em cada conjunto de 4 palavras, cada período, que as coisas fluam juntos, que uma coisa reforce a outra, que não seja uma coisa meio que uma salada mista sem muito propósito. Então, são meus pensamentos e sentimentos sobre isso. Então, Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Eu escuto assim com reverência
aos irmãos que falam a partir de uma experiência que eu devoto como uma experiência muito cara para mim, a experiência de cada um dos irmãos, e com quem eu tenho crescido muito ao longo de todo esse tempo. Embora veja essa realidade de sede muito presente mesmo, na humanidade de forma geral, porque nós estamos vivendo um tempo de deserto. Então, a sede que a igreja sente, na verdade, é a sede que está presente na humanidade. E a igreja faz parte do mundo, a igreja está no mundo, né? Ela é uma instituição presente no mundo, então ela experimenta a mesma sede. Eu entendo e concordo com essa sede. Por outro lado, a minha experiência pessoal tem sido justamente, talvez pela minha personalidade, pelo meu jeito de ser, de não parar diante dessa sede. Eu preciso encontrar um jeito de saciar. E a minha sede é sede de unidade. Sempre é assim. Na minha vida, o que move a minha vida é uma sede pela unidade do corpo. Então, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, na comunidade Coração Novo, de maneira ainda mais particular, a gente permanece tendo grupos de oração todos os meses com os pastores. A gente não parou de fazer o grupo de oração. Diminuímos o número de pessoas, cuidamos do distanciamento social, entendemos que a gente devia dar o exemplo de não promover nenhum tipo de aglomeração nem de correr riscos, mas a gente não parou de ficar próximo um do outro. Eu tive que encontrar um outro jeito de fazer isso, que no primeiro momento foi virtual, né? A gente encontrou isso junto, a gente sentiu essa sede. Mas, passado um tempo, agora já no final de 2020, outubro, novembro de 2020, a gente estava se encontrando. Eu vi nisso uma tomada de postura que não foi só minha, que foi um pedido que os pastores me fizeram. Aliás, foi uma iniciativa dos pastores, do pastor Edivaldo, da pastora Mônica, né? Que me disseram: Isaías, a gente precisa retomar aos encontros na casa da comunidade. A gente não pode parar de orar. Vamos nos encontrar com cuidado, mas vamos nos encontrar. A gente precisa ter tempo de oração junto para suportar o que a gente está vivendo. E agora, recentemente, vocês devem ter acompanhado, aconteceu esse confronto da polícia com os bandidos na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. E isso aconteceu do lado da igreja da pastora Mônica. E o sobrinho dela, envolvido no tráfico, era um dos que poderia ter sido morto naquele episódio lá, e não foi. E a pastora Mônica, no meio de tudo isso, vê a igreja dela esvaziando, vê tudo isso acontecendo, e o único conforto que ela tem, o único lugar onde ela encontra força para poder superar tudo isso, e até conseguir comida também, ajudar os irmãos que estão passando necessidade na igreja, é no ambiente de unidade. A resposta que tem sido dada na prática é a nossa comunhão, é a nossa unidade. De forma que eu entendo a sede da qual a gente está falando, eu entendo que essa realidade faz parte de um contexto maior, e a minha reflexão, então, diante disso que eu estou colocando, vai no sentido da gente fazer um recorte. Porque quando a gente fala assim, eu vejo a igreja assim, nesse momento,
Qual igreja a gente vê assim? A minha pergunta vai nesse sentido. Qual é a igreja que a gente está vendo? Porque, de fato, tem uma igreja que está assim. Mas qual é essa igreja? Eu faço parte de uma pequena parcela, é uma parcela muito pequena de igreja, que está vivendo uma outra experiência. Mas eu faço parte de uma pequena parcela que encontra outras pequenas parcelas. Eu estou agora no dia 5 de novembro, dia 5 de junho, o coordenador da Renovação Carismática em São Paulo, na comunhão, conectado aí com o Anderson, me pediu para falar para os coordenadores diocesanos sobre a unidade do Corpo de Cristo. Eu estou indo para São Paulo, vai ser um encontro online feito a partir da coordenação estadual, do escritório estadual da renovação. Tem alguma coisa acontecendo. É isso que eu quero dizer, não está tudo parado. Não está tudo parado. Tem coisas que estão acontecendo. Amanhã nós vamos ter a celebração do Somos Um à noite, que não é uma celebração que a gente justamente tirou da semana de Pentecostes para não chocar com os eventos de Pentecostes, para que todos pudessem ser animados a participar dos eventos de Pentecostes nas suas comunidades. Tem coisas que estão acontecendo, é o que eu quero dizer. Eu tenho recebido pessoas da Diocese de Santo Amaro, só para citar algumas, né? Lideranças de Santo Amaro, Mogi das Cruzes. Ontem falei com o padre de Mogi das Cruzes e com o pastor que está com ele lá. Pessoas interessadas. Tem um grupo se reunindo no Rio Grande do Norte que tem até ortodoxos e que estão baseados na carta de intenções da Missão Somos Um lá. Fizeram adaptações para a realidade da igreja local, né? Claro. Então, eu tenho visto coisas acontecendo. Né? Eu estou aproveitando para falar isso, porque a Iete me perguntou aqui, me deu palavra. Eu tenho visto coisas acontecendo, mas, por outro lado, eu entendo que a nossa realidade, enquanto em Cristo, não é essa. Porque os nossos olhos estão voltados para esta realidade aqui, aonde nós estamos. Talvez tivéssemos algumas perguntas aqui a respeito que envolvesse talvez a respeito de perspectiva, de abertura da visão, talvez para procurar saber aonde as coisas estão acontecendo. Talvez a gente tenha ficado só nessa realidade aqui e a gente fica com a impressão de que só tem doido na igreja, e de fato tem muito doido, que a Márcia falou, é a mais pura realidade. Então, aqui na Igreja Católica tem os mesmos loucos que tem nas igrejas evangélicas, falando de fim de mundo, que, enfim, alguns têm até antipapa na Igreja Católica, tem gente que diz que o Papa não é Papa. Então, louco tem em tudo que é lugar. Agora, também tem os lugares da manifestação do reino. Talvez a pergunta da sede tenha a ver, sim, né? Talvez a indagação da sede, talvez a afirmação, né? Tenho sede, né? Talvez a gente pudesse olhar para o tenho sede de Jesus, né? Jesus também tem sede de nós. Quando ele diz na cruz isso, tenho sede, ele está falando que ele tem sede da nossa vida, da nossa entrega, da nossa aliança com ele. Talvez a sede que nós estamos falando aqui, a nossa sede, não seja tão impactante quanto é a sede do Senhor em relação a nós. E talvez a gente tenha se colocado numa situação, me permitam, com toda a reverência, com todo o respeito e com toda a devoção que eu já disse que tenho, e tenho mesmo, por cada um dos irmãos e irmãs aqui, como autoridades espirituais que muitos de vocês são para mim, e muitos de vocês ocuparam o lugar de ser orientadores, ocupam o lugar de ser orientadores para mim, inclusive eu os busco para isso. Eu os busco muitas vezes para isso.
talvez essa sede que a gente está sentindo seja porque a gente não tem olhado para a fonte. E talvez aqui voltar às fontes das águas fosse importante. Eu não tenho exatamente um tema para dizer para vocês sobre o que eu penso, sobre o que eu penso que deva ser refletido. Eu concordo um pouco aí com a afirmação do Christopher, quando o Christopher coloca, sim, se é verdade aquilo que Cascaldi falou muito bem, se é verdade que os grandes encontros são frutos da nossa relação, eles são verdade exposta a partir da nossa relação, então a gente precisa olhar para a nossa relação, para a nossa aliança com Deus, para o nosso jeito de fazer aliança, para onde está a nossa visão, precisa olhar para pensar a sede que Jesus tem de nós, da aliança, da nossa aliança com Ele, e talvez aí construir um tema. Então, desculpa se eu fui um pouco evasivo na minha fala, eu quis apenas testemunhar um pouco também aquilo que a gente está vivendo, porque quando eu escuto os irmãos, eu entendo a angústia, eu entendo sinceramente a angústia, mas, de novo, por conta da minha personalidade, talvez eu esteja vivendo uma outra realidade. Personalidade, talvez, da minha realidade aqui, que é uma realidade muito particular, né? Muito pessoal aqui. Eu vou pegando e vou fazendo. Eu não vou esperando para perguntar, eu não vou perguntando. A única pessoa que eu pergunto se eu posso fazer alguma coisa ou não, além da liderança do Somos Um, é o meu pastor, é o cardeal Orani. Eu pergunto para ele, olha só, posso fazer ou não posso? Se eu me disser, não posso fazer, eu não vou para lugar nenhum. Agora, se o senhor me falar, vai, eu vou até o inferno, se o senhor me disser para eu ir. Porque sem palavra pastoral, eu não vou para lugar nenhum. Mas com palavra pastoral, eu vou sem medo para onde Deus mandar. Então, era isso que eu queria partilhar com os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito, assim, muito oportuna essa palavra. Acredito que ela dá margem a um grande leque de possibilidades da gente tocar na questão da unidade do corpo de Cristo. Né? Estava vendo o Salmo, né? Salmo 41, 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? E depois vem aquilo que a Yati falou. Então, a sede de Deus, que, por exemplo, ao falar do nosso trabalho, que pode ter... Às vezes a gente está preocupado sempre, né? É o nosso ministério, com a unidade entre irmãos, já batizados, né? Mas, por exemplo, quando Jesus se encontra com a samaritana, né? Ele fala... Não estamos te ouvindo e nem te vendo, Reinaldo. Irmãos, eu vou falando aqui então, enquanto o seu Reinaldo vai voltando, primeiramente aí agora pessoalmente, não pela mensagem, bom dia a todos, uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Primeiramente eu quero dizer que eu acho que o Espírito ele está nos provocando neste momento, diante de todo o posicionamento que os irmãos aqui têm expressado, né? Então, eu acho que a fala de um, ela tem completado a fala de outro, o questionamento de um é o questionamento do outro, a sede de um é a sede do outro. Acho que para não divagar, para poder ser bem objetivo, eu encontrei agrado na proposta do tema da sede, tá? Eu acho que, diante da colocação dos irmãos, eu acho que a contribuição de cada um ela nos ajuda no discernimento, né, de realmente onde nós iremos chegar, né? Inclusive, o seu Reinaldo ele estava falando, né? E quando ele estava falando, eu já estava pensando na questão também da samaritana, né?
que ele, inclusive, estava falando até que ele caiu. Porque a experiência de Jesus com a samaritana à beira do poço, ela é uma experiência que mostra a sede daquela mulher, que é uma sede de todos nós, mas também mostra que Jesus, ele tem uma sede de nós, mas ele também tem a água, né? Que só ele pode nos saciar, só ele pode nos saciar. Inclusive, neste encontro, né, entre Jesus e a samaritana, num dos momentos ela apresenta um questionamento: onde é que nós temos que adorar? No monte, né, que era onde os samaritanos adoravam, ou é no templo? Que muitas vezes a gente sabe que são questionamentos também do tempo presente, né? Onde adorar? Né? Em qual realidade adorar? E, enfim, eu acho que o próprio Jesus dá a resposta. Chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Né? Que eu creio que aqui tem uma proposta para nós. Ele tem a sede e há um chamado para nós o adorarmos em espírito e em verdade, independente se é no monte, independente se é no templo, independente se somos católicos, independente se somos evangélicos. Todos nós temos uma sede e ele nos chama ao poço. E diante deste poço ele oferece a água que pode realmente saciar, pode saciar-nos, né? Para eu poder encerrar aqui minha fala, eu fiquei muito provocado com o que o Christopher estava falando. Não tinha em nenhum momento parado para pensar nisso. Que tudo aquilo que nós apresentamos em nossos encontros, muitas vezes é o resultado dos nossos relacionamentos e da nossa convivência, né? Porém, eu acho que entendendo um pouco a realidade daquilo que nós temos vivido, olhando os sinais, né, dos tempos, então também entendo que o nosso distanciamento, ele é um pouco dessa realidade. Também vou muito de encontro com o que o Isaías está falando. Eu acho que essas realidades do tempo não podem parar. Então, talvez não é questionar, né, aonde nós chegamos, o que temos feito, o que temos deixado de fazer. Talvez a proposta para este encontro, a partir desta sede que todos nós temos, esse desejo de comunhão, que seja um tempo de retomada, né? Até porque o testemunho da unidade ele nunca foi tão necessário como é necessário neste tempo. Enfim, irmãos, eu acho que é mais uma contribuição para poder agregar nesse discernimento, neste caminho de discernimento que nós estamos fazendo. Interessante o Anderson e o Reinaldo voltar aí nessa passagem da mulher samaritana, né? Porque é o tema do nosso livro, né? Dá-me um pouco da tua água, né? Então, é bom recordar isso. E não sei se vocês têm visto esse seriado The Chosen, né? Os Escolhidos, que fala sobre os discípulos de Jesus, né? E acho que é o episódio número 4 da primeira temporada, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma das coisas mais emocionantes que a gente... É quase impossível não chorar. Uma coisa assim muito forte, né? Bom, eu lembro sempre daquela profecia que foi proferida naquela reunião em Kansas City, em 1977, né? Em que foi considerado o maior evento ecumênico de todos, né? E na profecia, a gente tem até aquele filminho que está na internet disponível, um resumo, né? Mas a gente coloca também num dos livros que o profeta fala: o corpo do meu filho está dividido, é que ele usa o termo? É um termo forte assim, né? Partido. Partido. Quebrado. Quebrado, é isso. Quebrado, partido.
Isso, é isso mesmo, né? Então, por 5 vezes, ele fala, o corpo do meu filho está na igreja, e então, esse momento seria menos sofrido se a igreja tivesse unida. Então, eu creio que é esse o momento que nós estamos vivendo. Acho que a profecia foi para esse momento. Eu entendo que nós estamos passando um momento muito difícil e que seria menos sofrido se nós estivéssemos unidos. Quanto Deus, naquele momento, colocou o desejo que nós uníssemos, como ele gostou daquela reunião, né, ao ponto dele se manifestar no final da reunião, e nós tivemos contato com algumas das pessoas que participaram dessa reunião. O Isaías também teve, agora eu não me lembro o nome dele, é o Vicente alguma coisa aí que eu não me lembro, aí, que faleceu recentemente até, e ele diz que depois... Vincent Simon. Vincent Simon. Vincent Simon, ele cara aqui, ó. Isso daí. Então, ele disse que depois dessa profecia, acho que havia 50 mil pessoas no estádio, né? E eles se ajoelharam e choraram por um tempo, lamentaram, né? Aquela palavra que nós estamos provocando que o corpo do Filho de Deus esteja partido, né? Então, eu vejo como é importante, nesse momento, a gente retomar mesmo e desafiar essa prática da unidade, né? Vocês devem ter visto, e a gente tem sabido pelo IMITIAN, que na Argentina, em Buenos Aires, eles estão vivendo uma crise muito grande, que eu creio que nós vamos viver ainda, que é a crise da fome, né? Quando passar a pandemia, nós vamos viver a crise da fome, a gente já está vivendo. Então, o Imitian estava nos contando que eles fizeram uma unidade entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica e empresários, e eles conseguiram, em 2020, distribuir 800 mil cestas básicas. 800 mil, irmãos, em 2020. Então, eu vejo assim, isso é fruto da unidade, né? Eu vejo como a unidade, como a igreja nesse momento, né? A gente vê o próprio governo, né? Essas ajudas emergenciais, ele não tem mais condições, não tem mais o que fazer, né? E nós vamos passar por crises de fome. Eu vejo como a unidade da igreja, nesse momento, é fundamental, como aquela profecia em Kansas City. E, então, nós podemos entender que essa sede de Deus é realmente importante, e essa sede que, como foi dito, que Jesus tem também, né? Porque se ele que fez a oração, é ele que tem sede, né? Pela unidade do corpo, por nós unidos, né? Mas a gente sabe que essa obra é do Espírito Santo, né? Que eu acho que nós, da nossa parte, nós fomos aonde nós deveríamos ter ido. Deus nos conduziu, o Espírito nos conduziu, né? Parece que a gente chegou ao momento que nós não tínhamos mais forças no sentido prático da coisa. O que fazer no sentido prático, né? Mas o Espírito Santo tem toda a força e a obra está na mão dele, né? Então, eu vejo que é um momento assim da gente desafiar mesmo a igreja a buscar essa unidade, né? Porque parece que a solução ou a amenização do problema que nós estamos vivendo está em nossas mãos, porque nós somos a igreja. Eu não vejo o governo, não vejo, pelo menos a nível do Brasil, eu vejo essa experiência na Argentina assim, muito boa, né? E eu sinto nessa hora a gente não ter um Dom Biazin com a gente, alguém assim de mais assim, representatividade, né? Mesmo da igreja evangélica, a gente não ter alguém que pudesse assim estar nos
dando, assim, talvez direção, né, de como a gente poderia fazer coisas desse tipo, tá? Mas estou de acordo com a proposta, eu só queria colocar essa situação que eu sinto, assim, que nós estamos sendo desafiados e nós estamos sendo desafiadores, instrumentos de Deus para desafiar outros, para colocar isso em prática, e é um momento muito oportuno. Vou pedir só licença, só para endossar uma fala aqui do pastor Marion. Semana passada eu precisei conversar com o Jorge Mitian e fiquei com ele por mais ou menos 1 hora e pouco conversando com ele. Ele vai estar amanhã na celebração do Somos Um. É uma celebração internacional. Em função disso, nós convidamos ele para falar em nome do Cresces. E ele estava testemunhando justamente isso que o Marion está falando, essa questão da fome. Mas ele falava para mim de um paradoxo, que eles estão conseguindo fazer isso nesse momento, mas, ao mesmo tempo, o Cresces não consegue ter grandes eventos, não consegue reunir pessoas faz muito tempo. E o esfriamento, ou o aparente esfriamento, eu disse para ele que, para mim, é um aparente esfriamento, por causa desse meu ponto de vista, né? Esse aparente esfriamento do encontro, né, é perceptível, né? Eles não têm tido encontros, embora se mantenham em amizade, em conexões, né? Como nós, mas não têm tido encontros. No entanto, se podem ver os frutos. Ele falava isso para mim justamente porque o encontro de amanhã tem como tema principal os frutos do Espírito. Então, às vezes, a semente cai na terra, morre, a gente acha que ela não existe mais. Não, ela morreu justamente para dar fruto. Então, está lá dando fruto e está alimentando pessoas. Eu queria só acentuar isso. Foi providencial o Marion ter falado do Mitian, porque a gente está nessa conexão, ele vai estar amanhã com a gente, ele falou exatamente isso para mim. E como eu tinha pedido para falar em nome do Cresces, ele falou, olha, não sei se o Cresces aqui não está se encontrando muito, mas a gente tem feito. Eu falei, peraí, não, a gente está falando justamente disso, dos frutos da unidade, do que foi possível, do que é possível tocar a partir dos frutos da unidade. Eu acho que é a semente que cai na terra, que não cai na terra e não morre, ela não pode dar frutos. Então, tem um pouco essa questão aí também. Bem-vindo de volta, Reinaldo. Pois é, teve problema com a conexão aqui. Mas eu estava falando, não sei até onde vocês ouviram, né? Mas eu estava começando a falar exatamente da samaritana, que depois o Marion falou aí, que é interessante, né? Que Jesus diz para ela, né? Se você soubesse quem é que te pede, você que pediria, eu te daria de uma água da qual quem bebe não tem mais sede, das coisas do céu, né? E então seria eu acho que o tema é bem propício a gente ter essa postura de mostrar que na ponta de toda busca do que quer que seja, de qualquer realização hoje em dia, e são muitas as propostas que o mundo oferece, né? E na ponta disso tudo está, na verdade, uma sede de Deus, né? E sem esse encontro, ninguém se realiza, ninguém sacia a sua busca, não tem nada que dá sentido se não for a água viva do Cristo, né? E na festa dos tabernáculos, né, João 7, lá ele dizia, né, quem tiver sede, venha a mim beber. E ele, é interessante que ele fala isso, não está na Sagrada Escritura, mas os escritos rabínicos nos informam essas coisas das festas. No último dia, o sacerdote ia com um cântaro buscar água na fonte de Siloé e voltava com os homens agitando seus ramos, cantando, né, que era próprio da festa. Era uma festa mais masculina, inclusive. E com o cântaro na mão, ele derramava água sobre o altar, fazia 3 considerações. Primeiro, ele derramava tanto e dizia: queremos te louvar, Senhor, porque estamos aqui
estávamos à míngua no deserto um dia e o Senhor tirou água da rocha de Horebe e nos salvou. Por isso queremos te louvar. Derramava outro tanto e dizia: também queremos te louvar porque o Senhor derramou água nas nossas sementeiras nesse ano e assim pudemos nos alimentar, né? Continua, Senhor, a nos prover dessa água, derrama novamente nesse ano que estamos começando. E por fim, ele dizia: prometeste, Senhor, de um dia derramar da sua água viva sobre nós, né? Está lá em Isaías, né? Isaías dizia: naqueles dias vou derramar água sobre o deserto, sobre a terra seca, e o deserto vai se transformar num vergel, porque eu vou derramar a minha água, né? Depois, Ezequiel também fala que vai nos dar um banho de purificação e vai derramar dentro do nosso coração água viva. Depois Joel vai dizer que vai derramar sobre cada um, né? Então, nessa hora o sacerdote fala: Senhor, prometestes que um dia derramarias do teu espírito. Cumpre a sua promessa, Senhor. Nessa hora é que então tem sentido. Jesus se coloca de pé. Se você olhar o contexto como está lá, é meio esquisito. Está no último dia da festa, de repente Jesus põe de pé e começa a falar isso. Agora sim, é como se Jesus se colocasse de pé e dissesse: olha, quem tem sede dessa água que o sacerdote está dizendo aí, eu sou a fonte. Venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios. E João vai no 39 falar que ele se referia ao Espírito Santo. Então, a gente tem que, talvez, também trabalhar essa dimensão da gente buscar saciar a sede. Entender que a nossa sede é a sede de Deus, na verdade. E que Jesus tem água não só para matar a nossa sede, mas para jorrar da nossa vida para todos os outros irmãos, né? Então, e não procurar ter sede para beber dessa água. Ir à fonte e beber. A fonte é o Senhor. E com certeza, ao bebê-la, a nossa vida vai encontrar sentido, né? E essa água está disponível a todos os que queiram, e ele oferece essa água para nós hoje. Então, assim, a gente pode trabalhar. Bom, sede de Deus. Você tem sede de Deus e não sabe, né? Pô, eu tenho sede de Deus constantemente. Eu preciso beber dessa água viva constantemente. Eu tenho que buscar dessa água. Quem tiver sede, vem. Com que sede eu fui beber essa água um dia? Qual o tamanho da minha sede? Eu não preciso de mais dessa água? Eu bebi da água, eu continuo tendo sede, né? Então, tudo isso pode ser explorado a partir dessa sede, além de jogos de palavras, se a gente quiser fazer, né? Sede de Deus. Jesus discute com a samaritana também a questão de onde que se adora a Deus, né? É no Monte Corazim, é em Jerusalém, e Jesus fala que não, que agora se adora em espírito e em verdade, e isso acontece no corpo de Cristo, né? No corpo de Cristo, hoje, você tem a oportunidade de adorar a Deus e aprender a adorar a Deus no corpo de Cristo, que é a sede, né? Que é a sede do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E aí você pode, então, falar para a pessoa: sede de Deus, seja de Deus, né? Então, tem aí a sede, que é a sede, uma sensação física. Nós temos a sede, que é o lugar dessa fonte, e nós temos um convite, uma orientação para que a pessoa seja, que ela seja, ou seja, sede você também de Deus, né? Então, assim como eu vejo, eu acho que é muito bonito, eu acho que os irmãos saberão explorar muito bem essa temática. Eu acho que ela dá margem para muita coisa boa. Acho que vai ser bom. E eu acho que a humanidade, nesse momento, está com uma tremenda sede de Deus, buscando matar essa sede em fontes rotas, como dizia também o profeta, né? Buscando saciar sua sede em águas impuras. É isso. Vamos caminhando aí para a nossa última meia hora, e eu acredito, por todas as colocações aqui, não sei se vocês vão concordar, que nós temos o nosso tema central. Eu coloquei uma sugestão aí no chat,
Sede de Deus, vírgula, saudade dos irmãos. Tendo como base João 4, 13 e 14, e seguindo a sugestão do Christopher, distribuir esse tema nos 3 períodos, para que os 4 preletores de cada período possam focar um desses pontos. 4 falariam sobre a sede de Deus, depois os outros 4 sobre a sede da comunhão, saudade dos irmãos, no caso, e os últimos 4 falar sobre a unidade do corpo mediante essa sede de Deus, saudade dos irmãos. Eu deixo aí a minha sugestão para isso. Pode repetir, Cascaldi, por favor? Nós usaríamos como tema central, a título de divulgação do evento, banner, tipo tudo mais, o título Sede de Deus, sede no sentido de fome, né? Vírgula, saudade dos irmãos. Usando o texto de João 4, 13 e 14, o encontro da mulher samaritana com Jesus. Ele oferece para ela a água, né, da vida. E temos muitos textos aí que Reinaldo e outros colocaram, Salmo 42, João 7, águas rotas e tudo mais. Tem esse artigo que eu coloquei aí da revista Impacto, muito interessante sobre esse assunto. E eu creio que nós poderíamos dividir esse tema em 3 partes. Na sexta-noite, os 4 preletores que vão falar abordariam. É lógico que a gente precisa, assim, depois, né, no decorrer do mês aí, talvez conversar os 4, sabe, para afinar um pouquinho mais, para não deixar também meio solto. Os 4 primeiros falariam sobre sede de Deus, sede da comunhão, da presença de Deus. Os outros, no sábado de manhã, falariam sobre a saudade dos irmãos, do relacionamento, da comunhão. E os últimos 4 ligariam essas coisas em relação à unidade do corpo. Faz um link desses assuntos aí voltados para a unidade. Na verdade, são 3 no último dia. Não são 4. A última palavra não vai ter. O padre Marcial termina o segundo período. Então, são 3 palavras. Eu coloquei aí, para vocês terem uma noção, a escalinha de ministração. Vocês estão conseguindo abrir, eu coloquei no grupo também. Só para confirmar, porque é outro assunto que a gente precisaria entrar aqui. Na sexta-noite, abertura IET, ministração Isaías, pastor Edivaldo, depois padre Tom Ferreira e eu. No sábado de manhã, abertura IET, Reinaldo, Marion, Christopher e o Anderson. E no sábado à tarde, Douglas, Efigênio e Marcial. Então, essas foram as nossas sugestões aí. Você não consegue o Janeiro falar no sábado à tarde com o padre Marcial? Eu insisti bastante com ele, mas não... Ele alegou que vai estar viajando, vai estar para não sei aonde, Minas, não sei, que não vai ter condições de entrar. Tentei o Bené também, Bené Gomes. Bené disse que vai estar em viagem também, com a família, que não vai ter condições. E ele me sugeriu o pastor Edivaldo. Aí eu peguei o contato do pastor Edivaldo com o Isaías. Isaías mandou o recado para ele, ele aceitou o convite. Uma pessoa que talvez a gente pudesse repensar, né? Que agora as coisas simplificaram via internet, é o próprio Rui, né? Ele estava com dificuldade em função do trabalho da Unicamp que ele tem, enfim, uma série de coisas. Aí não sei, talvez pudéssemos pensar aí numa alternativa para estar junto com o padre Marcial, né? Ele até teve falando num desses eventos que o padre Marcial postou, eu participei, eu vi, né, eu assisti, e era ele que estava falando
sobre a unidade a partir do Concílio Vaticano II, né, os dos documentos. E foi muito bom. Posso entrar em contato com ele, se alguém tiver o telefone dele para me passar, porque eu não tenho mais. Eu posso entrar em contato com ele e verificar a disponibilidade dele para esse dia. E o que vocês acharam do tema, do assunto central, da proposta aí que eu fiz? Eu acho que nós já tivemos um pequeno retiro aqui, de tantas coisas maravilhosas que foram abrindo a visão da gente, né? Focos que eu nem tinha percebido. Eu só não entendi, e eu acho importantíssimo essa colocação eu acho que seria na Samaritana, né? Que é sede de Deus, saudade dos irmãos e a unidade como corpo. Em que momento entraria essa sede de Jesus, esse grito de Jesus, eu tenho sede, que eu achei muito, muito, muito forte. Que eu acho que é um ponto que precisa ser abordado. Talvez na unidade, né? Porque Jesus é quem nos mata a sede, mas ele também tem sede muito grande de nós. Não sei, estou colocando, talvez os que saibam resumir melhor poderiam falar. Talvez na segunda parte, né, na sede, que o primeiro subtema é a sede que nós temos de Deus. O segundo subtema é a saudade dos irmãos, da comunhão. Eu acho que entraria, né, a sede que Deus tem de ter comunhão conosco, né? Eu acho que poderia ser uma das palavras, né? Eu não sei se a sede de Deus, ela, embora seja importante ser tratada de maneira mais específica, né? Mas se ela não permeia toda essa realidade, porque parece que a sede de Deus é anterior à nossa sede. Foi Ele quem nos amou primeiro. Ele sente sede de nós primeiro. Ele cria o homem para o louvor da sua glória. Ele deseja ser glorificado pelo homem. Então, embora eu entenda que, de fato, seja bom, né, se analisar em algum momento que nós estamos falando dessa sede, que sede é essa que Deus tem de nós? Mas eu entendo que seria bom deixar livre, claro, cada um que vai falar, lógico, né, mas que essa expectativa de Deus a respeito do nosso movimento em função de uma aliança com Ele, que responde à sede que Ele tem de nós. A gente responde à sede de Deus fazendo aliança com Ele, estabelecendo aliança de uma vida em santidade, enfim. Eu acho que seria bom essas coisas poderem estar presentes. Só uma sugestão, irmã Átila. Eu acho que este tema seria muito bonito se Padre Marcial fecha com isso, assim como grande conclusão, porque isso lança também um chamado para nós de atender este desejo de Deus para nos ter perto dele. Eu acho que Padre Marcial iria desenvolver isso magnífico. Por isso que eu tive a ideia de deixar o último período um pouco maior para ele. Eu justamente pensei na possibilidade dele fazer um fecho de todo o evento, tendo um período um pouquinho maior. Então, caso o Rui não possa, né, talvez uma opção de a gente fazer isso. Essa coisa que a irmã Ádila colocou, acho que ela fecha e, ao mesmo tempo, provoca, né? Que resposta eu dou para essa sede que Deus tem de mim? Eu tenho sede de Deus a partir dessa provocação. É isso aí. Quero lembrar também que, a princípio, a primeira tabela aí que eu montei tinha a Márcia Marion falando. Então, a gente fechou por causa da situação
física dela, mas caso Márcia queira falar também, a gente abre o espaço também, tá? Para ela. O Márcio é a irmã Ádula, né? Se por acaso... Porque eu estou achando muito machista esse quadro. Apesar de eu ser ter uma mulher que está moderando. Eu já desisti, porque a minha praia é outra. Eu acho que esse coisa de live, eu participo, mas isso não é a minha praia. Eu não sinto em casa. Eu vou esperar o momento que podemos ser presencial de novo. Eu a tinha convidado, ela me deu essa resposta. Márcio, você ouviu a proposta do Cascaldi? Eu disse que a gente havia colocado você na primeira lista de mensagens também, de trazer uma mensagem. Devido à sua situação de enfermidade, a gente acabou tirando, né? Para não te comprometer. Mas ainda tem um mês, então caso você queira entrar, a gente pode colocar de novo. Especificamente aonde era? Na primeira parte, na segunda, como que é? Ai, porque, na verdade, parece que minha vida inteira eu estou sempre naquela mão de puxar a orelha dos outros, a começar de mim mesma, né? Porque não estou dizendo que eu tenho a resposta, que eu estou fazendo tudo certo, mas parece que esse é sempre um chamado, eu estou sempre ali. Ou eu brincava que eu estava na contramão, enquanto o povo estava indo para um lado, eu estava indo para o outro. E o Haroldo brincava comigo, essa minha veia profética, sei lá o que é isso, mas parece que eu estou sempre na contramão. Enfim. Poderia ser na sexta-noite, no meu lugar, ou no sábado, junto com o Padre Marcial. O Cascaldi, eu queria lembrá-lo também daquela minha observação contigo, né? Então, poderia ser também no meu lugar. Eu acredito que sem problemas. Acho que ficaria até bom o casal junto. Então, mas você é proibido tirar você. A lei não permite tirar você. Também acho que é proibido. Não, eu explicava por Cascal. O regimento interno do Em Cristo não permite tirar. Não, eu explicava por Cascal que é sempre uma grande alegria estar com vocês mesmo, né? Mas eu reconheço que eu andei muito limitado na participação, tudo, né? E tem gente aí capacitada a fazer isso, sem dúvida. Então, eu falei para ele se não seria melhor que alguém que vem acompanhando mais fazer isso, né? Então, isso é de coração, é verdade. Então, se realmente isso ajudar na organização da coisa aí, eu vou acompanhá-los de muito gosto. Artigo 8.543, parágrafo único, inciso 7º. O Reinaldo não pode abster-se da fala dele. Acabei de ler agora, no século do Espírito Santo. E isso foi voto unânime, hein? Não foi nem maioria, foi unânime. É cláusula pétrea, não pode ser... Eu ponho como parágrafo, mesmo que isso aconteça, eu prometo, como disse a Iete, como disse o Cascal, prometo continuar levando chocolatinho nas nossas reuniões daqui para frente. Mas também na questão Cascal, conseguimos o que queríamos. Na divisão igualitária aí, nós não podemos tirar uma pessoa católica e colocar uma pessoa evangélica no lugar. Então não tem jeito, Reinaldo, para qualquer lado que você corra. Eu posso me tornar evangélico. É ruim. Venha! Já sou, né? Senhor. Já sou. Bom, com relação, então, à minha pessoa, depois a gente vai conversando, parece com o Zé Carlos e Cascaldi, eu vejo. Tá bom. Eu também, como a irmã Ádula falou, não me sinto à vontade desse esquema aí. Não que eu seja
muito habituada, mas eu fico mais restrita, parece ainda. Mas tudo bem. Vamos ver o que Deus... Você tem que aprender comigo, Márcia, no susto. Eu vou no susto. Por exemplo, o Cascaldi passou a parte para mim, eu nem sabia, porque eu não li a mensagem que ele tinha me dado. Da outra vez, Iete, vamos modelar. Como? Pum, pum. Mas tem pessoas que quase nasceram para isso, como Isaías. Ele faz um live assim como... Irmã Ádula, não é bem assim, irmã Ádula. A senhora não sabe o que acontece do lado de cá. Eu tenho uma afilhada com 20 anos. A senhora não sabe o que eu ouço dela. É do pior que a senhora pode imaginar. O senhor não sabe lidar com essas coisas. Eu não sei como é que pode evangelizar desse jeito. É daí para baixo. Pode acreditar. Cada uma na sua praia. Então, eu sugeriria também que, se fosse possível, não sei se o tempo é apertado, mas que nós pudéssemos nos encontrar mais uma vez antes do encontro, ou logo depois, porque aquilo que o Cristo falou, isso tudo é fruto da nossa convivência. Eu gostaria muito que nós retomássemos, mesmo que fosse online, uma vez a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Eu acho que mensalmente é muito para nós mesmos, mas eu sinto falta. Eu creio que após o evento, nós poderíamos marcar depois de um mês, por exemplo. Inclusive, quem tem insistido com isso é o Pedro Arruda. Eu até achei que ele ia participar hoje. E o padre Marcial e o padre Douglas ficaram de entrar hoje, por alguma razão não conseguiram, mas eu penso ser muito interessante, cada 2, 3 meses, a gente marcar uma reunião dessa. Se Deus quiser, em breve, pessoalmente, né? Acho que ninguém aguenta mais essa de online. Eu acho que a gente não vai poder mais abrir mão disso, mas não dá. Não dá da gente não sentir o calor humano, né? Não dá. Que é frio, mesmo que a gente veja a expressão, a gente não está próximo, né? Não tem calor humano. Queria perguntar para o Reinaldo se ele continua lá na Santa Casa, Reinaldo? Sim, pastor, eu continuo sim. Uma fase bastante difícil, né? Por causa da necessidade de aumento de quadro, e a gente não encontra material, que é um absurdo, né? O que estão fazendo, né? Luva que custava R$7 custa 150 agora, né? Luvas, assim, umas coisas. Nós somos 100% SUS, né? Nós temos 3 unidades. Uma unidade aqui, a Santa Casa de Sorocaba, que tem 1.200 funcionários, mais uns 500 médicos. Nós temos uma unidade pré-hospitalar, que nós administramos, que é da prefeitura, o PH da Zona Leste, aqui, e nós fazemos a gestão do Hospital Municipal de Itapetininga. Então, são 3 unidades, são quase 2.000 pessoas, e então isso aí envolve uma demanda tremenda, né? Há uma pressão da prefeitura para que a gente amplie leitos de UTI para a Covid, né? A gente foi fazendo tudo o que pode, mas aí não é só criar o leito, né? O leito supõe 3 turnos de pessoas, né? E tem que ser pessoas que tenham capacidade em administração de UTI, né? Então, assim, um período muito difícil, dinheiro carente, a gente então faz aqui pizza por telefone para buscar, e muitas empresas nos ajudam também, e para poder cobrir aquilo que o próprio governo acaba não liberando, né? Embora fosse da obrigação dele.
mas fica muita coisa para se fazer. O que ele manda é carimbado, é para isso, para isso, para isso, mas tem outras demandas que não são e a gente precisa atender o povo, né? Certo. Então, a nossa gestão aqui é cristã, a gente faz questão de deixar isso bem claro. Então, a cada reunião, a cada coisa, a gente é aberto a todo mundo, acolhe a todo mundo. Nós temos uma pastoral do doente, graças a Deus, feitas junto com a igreja presbiteriana Filadélfia, aqui, que está no nosso território. Então, tem o pastor, Alex, e mais um dos nossos padres que fazem essa. Então, assim, a gente procura dar um perfil bastante cristão, né? Assim, a filosofia do hospital é ver no paciente um outro Cristo. E estamos, assim, nesse momento, um tanto quanto estáveis, mas preocupados com uma possível terceira onda que chegaria a nós fim de junho, começo de julho, né? Mas eu estou em home office, trabalho em casa porque eu sou o responsável legal, eu sou superintendente, então tem dia que eu faço mais de 500 assinaturas mesmo, né? Porque todos os contratos, é verdade, está me dando leve. E, claro, eu não leio tudo, porque muito já vem já do jurídico, vem do financeiro, vem assinado já. Eu corroboro, né? Mas eu tenho reuniões lá que eu preciso estar presente. Não vou na área hospitalar, fico na área administrativa, mas com todos os cuidados, né? Eu estou indo para 75 anos, arritmia cardíaca, pressão que se altera, então isso tudo eu faço. Então, vou lá para as reuniões, abertura de eventos, assim, eu vou lá e estou em casa. Então, mas já vai para 2 anos e quase 6 meses que eu estou lá. É um campo de evangelização também, graças a Deus. E temos uns trabalhos bonitos lá, ecumênicos também, lá dentro. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Amém. Reze por mim. Eu te dê saúde, né, para tudo isso, porque não é brincadeira. É verdade, é verdade. Amém. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu estou gravando a reunião, então tudo que vocês falaram está gravado, em função das pessoas que não puderam estar presentes. Então, depois eu vou disponibilizar, porque aí as pessoas que não puderam participar vão ter acesso, né, àquilo que foi falado, né? Amém. Amém. Então, estamos aí. Eu vou dar sequência, então, ao processo de divulgação. Vamos seguir essa sugestão aí de tema. Então, sede de Deus, saudade dos irmãos. João 4, 13 e 14. E eu vou colocar as pessoas que vão pregar no mesmo horário em contatos para que possam afinar o assunto de cada horário. Amém. Perfeito. Amém. Que Deus abençoe você nessa Ficou gravado registrado que o Reinaldo vai pregar mesmo, né? Está gravado aqui agora. É bondade do coração de vocês. É bondade. Só precisa anexar o artigo da gravação. E ele ficou de mandar uma caixinha de bombom para cada um pelo correio. Exatamente. Isso aí a gente não esquece. Isso aí é o mais fácil. Pode ter certeza. Não tem problema. É o mais fácil. Digo sim. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia para todos. Obrigado. Paz de Cristo para todos. Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem na paz. Tchau. Tchau, bom dia a todos. Tchau, gente. Paz. Tchau. Bye, bye. Tchau. Deus abençoe a todos. Um abraço, bom dia. Amém. Bom trabalho. Amém. Deus abençoe a todos. Bom trabalho.